Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. E hoje com a continuação do estudo Canais da Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição número 3, Espíritos Familiares. No intercâmbio entre encarnados e desencarnados, é justo lembrar que a morte nem sempre é sublimação espiritual, que a mediunidade, em sua expressão fenomênica, não é atestado de progresso moral definitivo da criatura terrestre e que os problemas do mundo prosseguem na alma que se transferiu de plano, quando a mente não conseguiu desvencilhar-se das ilusões da existência física. Então aqui ele vem nos dizer a morte não é o primeiro item que podemos destacar. A morte não é nem sempre é sublimação espiritual. Então nós podemos perceber que muitas vezes o desencarne acontece por um suicídio involuntário. O que seria, por exemplo, desgastes emocionais extremamente complicados, pessoas extremamente nervosas o tempo inteiro, má alimentação, problemas alcoólicos, uso de drogas, entre outras coisas. Então nós vemos nestes casos um desencarne que nada tem de sublimação, nada tem de evolução e de final de etapa terrena. Muito pelo contrário, é uma abreviação do meu tempo que eu vim cumprir na Terra, certo? Outro item, que a mediunidade, em sua expressão fenomênica, não é atestado de progresso moral definitivo da criatura terrestre. Nós, como médiums, muitas vezes somos, na maioria das vezes, os mais endividados. E que, em geral, não há via de regra, mas em geral, quanto mais portadores de mediunidades, de tipos variados de mediunidade, mais ostensivamente também, mais débitos nós temos por quitar e resgatar. E que a mediunidade vem como um meio para que isso seja possível e nos auxiliar a fazer isto através do amor, certo? Que os problemas do mundo prosseguem na alma que se transferiu de plano, quando a mente não conseguiu desvencilhar-se das ilusões da existência terrestre, física. O que nós somos agora, o que nós alimentamos no nosso pensamento agora, nós vamos dar continuidade ao desencarnar. É muito difícil, sim, no nosso dia a dia, manter um padrão mínimo e elevado pelas pressões que sofremos nos nossos trabalhos, no convívio familiar. É difícil, porque somos chamados o tempo inteiro ao teste por pessoas que nos são difíceis, pessoas que poderiam manter um ambiente calmo, mas que se utilizam muitas vezes de expressões de raiva, de mágoa, de ódio, palavrões, entre outras coisas. Todas essas questões vêm em vários instantes perturbar a vibração espiritual que estamos tendo e emitindo. Se nós sentimos tristeza, nos incomodamos naquele momento, mas após isso conseguimos nos elevar, ok, mas por aqueles instantes ali em que nós, infelizmente, nem sempre conseguimos fugir disto e baixamos o nosso padrão, nós baixamos esse padrão e vamos ao contato exatamente de outros espíritos que vibram nesta mesma faixa e que não necessariamente têm mágoa ou ódio de nós, mas eles também vibram nesta condição. E se nós ficamos sempre atormentados e alimentando isto, ao desencarnar, vamos também para estas faixas vibratórias,
certo? E seremos exatamente aquilo que somos agora. Pessoas cheias de mágoas, vícios, ódio, rancor, ou pessoas em busca de evolução e que buscam o seu crescimento de uma forma feliz e alegre, certo? Continuando. Muitos companheiros atravessam o túmulo conduzindo consigo paixões e frustrações que lhes constituem doloroso purgatório na vida espiritual. E muitos médiuns, não obstante respeitáveis pelas boas intenções em que se inspiram, permanecem jungidos ao passado inquietante, trazendo faculdades cativas às provas e angústias pelas quais se redimem. Isto mostra que a nossa consciência vem nos cobrar. Nós podemos fugir durante toda a existência terrestre, mas ao desencarnarmos não temos como fugir. Nos diz a questão 621 de O Livro dos Espíritos: aonde estão escritas as leis de Deus? Na consciência, respondem os bons espíritos. Então nós percebemos que nós podemos fugir de nós mesmos durante toda a existência terrestre, mas ao desencarnarmos não. Teremos muito tempo para nos confrontarmos com as dores, com as mágoas, com as tristezas, e somente quando enfrentamos cara a cara quem nós somos de verdade e o que alimentamos para buscar esta mudança é que nós conseguimos nos desprender deste passado, desta angústia, e podemos prosseguir para vencermos e construirmos novamente o nosso caminho de progresso espiritual através da reencarnação, e não nos tornamos vítimas de nós mesmos, presos a angústias e dores e provas como nos coloca aqui Emmanuel, certo? Prosseguindo. Desse modo, é necessário compreender que a palavra dos familiares desencarnados, muito embora doce e amiga pelo carinho que traduz, pode conter um envenenado vinho da lisonja, que, sorvido por nossa leviandade, nos prejudica o seu erguimento e a recuperação. Então nós percebemos que os nossos familiares, eles vêm nos tratar, muitas vezes desencarnados, vêm nos tratar muitas vezes com aquele pano quente em cima dos nossos erros, aquele abraço que compreende o tempo inteiro. Mas nós alcançamos o nosso crescimento apenas pelo nosso progresso moral e espiritual, pela vitória sobre o nosso orgulho, o nosso egoísmo e a nossa vaidade. E que esse fechar os olhos para os nossos erros não nos auxilia, muito pelo contrário. Ele nos atrapalha muitas vezes porque deixa de nos chamar à responsabilidade e à razão. Prosseguindo. Indubitavelmente, é obrigação pura e simples receber a visita afetuosa das entidades que nos afeiçoam a alma. Entretanto, é imperioso analisar-lhe a conceituação e verificar-lhes os propósitos em confronto com a posição que Jesus reclama de nós, a fim de que não estejamos embebedados pelo reconforto particular, indesejável aos nossos verdadeiros testemunhos de regeneração e progresso. Claro que a força, o abraço, o aconchego daqueles que nos antecederam ao desencarne, os nossos familiares aqui no corpo físico, ligados pelos laços de sangue também, traz esta visita um reconforto, uma certeza, uma paz de espírito, mas ela deve buscar vir também junto daquele abraço que nos chama a razão, daquela força que nos dá o apoio e o sustento necessário para vencermos as situações do dia a dia, mas não tentar tirar a necessária reforma íntima que precisamos fazer. E continuando, guardemos a correta atitude do aprendiz do Senhor,
que não desconhece o sacrifício de si mesmo como estrada única para a ascensão a que se propõe. Amemos aos nossos familiares e agradeçamos a devoção afetiva com que nos acompanham. Não nos esqueçamos, porém, de que eles e nós possuímos no Cristo o nosso padrão de luta e se ao nosso Divino Mestre foi reservada a cruz por recurso supremo à celeste ressurreição, estejamos valorosos no aprendizado renovador, abraçando no sofrimento e no serviço incessante os nossos reais instrutores no caminho para a conquista da vida maior. Então, agradeçamos sempre por este intercâmbio que nos conforta, nos traz a certeza da continuidade da vida, nos fortalece, nos traz a paz, conselhos, mas que façamos e abracemos também sempre o trabalho incessante do dia a dia como escada evolutiva para o nosso progresso aqui na Terra, para a nossa disciplina, o nosso melhoramento, fortalecimento e este verdadeiro intercâmbio espiritual, certo? Esta foi a lição número 3 aqui do livro Canais da Vida. E agora adentramos a lição número 4, dúvida e bênção. Prosseguindo. Quando a dúvida negativa te visite a tarefa mediúnica, situa-te no lugar da criança necessitada de auxílio, para que não te percas em frustração, agindo ao mesmo tempo com descaridade à frente do próximo. Ao invés de personificares a dúvida, se a bênção. Então aqui ele nos diz, quando a dúvida negativa te visite a tarefa mediúnica, situa-te no lugar da criatura que necessita de auxílio, para que não te percas em frustração, agindo ao mesmo tempo com descaridade à frente do próximo. Nós muitas vezes somos cercados de incertezas, muitas vezes temos dúvida do trabalho que estamos realizando, se estamos na direção certa e o que estamos realizando. Nos perguntemos nesta hora, no nosso lugar, o que será que Jesus faria? Façamos uma oração e busquemos elevar o nosso padrão vibratório. Nosso mentor, anjo da guarda, nosso anjo de luz, que ao nosso lado se encontra, estará transmitindo para nós uma forma de que nós tenhamos esta resposta. A boa leitura, o estudo contínuo e o nosso esforço diário vão nos dar as respostas que precisamos, certo? Se estivesses doente, reclamando amparo, não te procurarias tanto com demonstrações fenomênicas, e sim guardarias a colaboração de alguém que te trouxesse alívio imediato. Então aqui ele nos mostra que nós não fiquemos preocupados o tempo inteiro, que precisamos estar o tempo inteiro ouvindo, eu tenho que estar o tempo inteiro psicografando, para que a faculdade mediúnica esteja acontecendo. Eu posso estar atuando na atividade mediúnica, varrendo o chão, conversando com alguém, emprestando o meu ombro, mentalizando e irradiando através do meu pensamento. Somos médiuns 24 horas por dia, onde quer que estejamos. E nós muitas vezes nos preocupamos com apenas a mediunidade que acontece dentro da casa espírita. Ela tem a sua fundamental importância, mas ela não é a única, não. E nós temos que estar atentos a este fato. Continuando. Se te visses em perturbação, não te interessarias por ocorrências distantes de tuas necessidades, mas saberias agradecer o apoio de quem te ofertasse algumas frases de orientação e tranquilidade. Então nos coloquemos no lugar de quem busca apoio em nós.
daquela pessoa que muitas vezes apenas quer ser ouvida, daquela que apenas quer ouvir uma palavra, quer uma mão estendida. Nos coloquemos no lugar dos nossos irmãos, para que nós não subamos o pedestal do eu sou o médium. Kardec já nos dizia: todo aquele que sente em menor ou maior grau a presença dos espíritos é por este fato médium. Então, tiremos esta roupa de supermulher, de super-homem e nos coloquemos no lugar do outro. Somos todos iguais, já nos diz o Livro dos Espíritos, criados simples e ignorantes, destinados à perfeição. Então, estendamos as mãos, fazendo da mediunidade uma ponte, um intercâmbio de amor. E não tentemos construir muros de orgulho, de vaidade, certo? Se te achas na posição de obsesso, procurarias, acima de tudo, algum gesto de amor que te favorecesse a libertação. Caso te reconhecesses num cipoal de intrigas e injúrias, rejubilar-te-ias para logo ante o concurso de alguém que te viesse auxiliar a redescobrir o caminho da paz. Se te observasses em solidão, esperarias ansiosamente, sobretudo, a chegada de alguém que te propiciasse entendimento e calor humano. Então nós podemos perceber quanto temos por atuar dentro da mediunidade, o quanto nós podemos auxiliar, o quanto as pessoas muitas vezes estão sedentas de amparo, de carinho, enquanto nós bebemos da água do orgulho, certo? Através da desobsessão, né? Se te achasses na posição de obsesso, como ele coloca, naquele que se encontra sentindo-se sozinho ou sozinha, mas que jamais nenhum de nós está sós. Continuando, se tivesses, um ente amado em desequilíbrio, não te empenharias a fenômenos e sim regozijar-te-ias ante o amparo do coração amigo que lhe promovesse o reajuste. Se tivesses em tal condição de sofrimento ou desespero que não soubesses retribuir de imediato aos teus benfeitores, senão com indiferença e sarcasmo, imagina como seria imensa a tua gratidão depois da crise perante aqueles que te oferecessem bondade e paciência a benefício da tua própria restauração. Se te encontrasses à beira da desencarnação, reflete no consolo que experimentarias diante da generosidade de alguém que te reconfortasse com a luz de uma prece. Então nós podemos perceber aqui o amparo e a mão amiga, o consolo, o alívio numa oração que traz o conforto e a calmaria novamente, como aquela paz que acalma a tempestade. E diante do desencarne, a certeza da continuidade da vida. Nós podemos perceber o quão bem traz este intercâmbio, o quanto pode ser saudável, reconfortador e o quanto pode preencher o vazio que carregamos muitas vezes nos nossos espíritos. E, finalizando o texto, quando a dúvida destrutiva te procura em serviço mediúnico, não te detenhas nas provações ou conflitos que ainda carregues e sim, aceitando-te como és, consagra-te ao bem dos outros, através das boas obras, porque, assim, os mensageiros do bem saberão utilizar-te na seara do amor e da elevação, auxiliando-te pouco a pouco a dissolver quaisquer sombras que ainda te assinalem a marcha e acabarás compreendendo, conforme a sabedoria do Evangelho, que toda boa dádiva vem de Deus.
Deus sabe os nossos defeitos, sabe as nossas limitações e a espiritualidade também. E está nos amparando, está nos fortalecendo, está nos protegendo e nos guiando em todos os momentos das nossas vidas. Nos chama à tarefa diária, independente disto, porque confia que podemos estar aqui, vencendo as nossas dificuldades, rompendo estas amarras e crescendo nesta encarnação e também na nossa evolução espiritual, certo? Então, eu convido você a continuar aqui, ouvindo estes estudos, os demais estudos que existem no canal. Convido você a se inscrever aqui no canal Amigos de Nosso Lar, a conhecer também o Instagram Amigos de Nosso Lar, o Twitter @amigosnosso e também a nossa página no Facebook, facebook.com/Amigos de Nosso Lar. Um forte abraço para você, com muito amor e carinho, que Jesus te abençoe, te ampare e te guia. Se inscreva neste canal e me ajude a divulgar este canal de luz. Um forte abraço e até a próxima.